Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Carlos, professor de Geografia da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou explicar os conteúdos do PET Regular, volume 4, para o 9º ano do ensino fundamental, na sua 5ª semana. Antes de iniciarmos nosso vídeo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar sua curtida e seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Estamos aí com a meta de chegarmos a 20 mil inscritos. Portanto, eu conto com você, aluno, e com você, professor, para continuar divulgando esses nossos vídeos. E assim, vamos conseguir chegar nessa meta. E qual é a vantagem de você ser inscrito no nosso canal? Você pode obter todos os materiais que eu utilizo na produção dos meus vídeos, tanto em Word quanto PDF, como, por exemplo, os gabaritos das atividades complementares, do PET regular, das avaliações bimestrais. Portanto, se inscreva agora mesmo. Nessa 5ª semana, a unidade temática que nós vamos estudar natureza, ambientes e qualidade de vida. O objeto de conhecimento, diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na Europa, na Ásia e na Oceania. E a habilidade será identificar e analisar as cadeias industriais e de inovações e as consequências dos usos dos recursos naturais e das diferentes fontes de energia. Por exemplo, as termoelétricas, hidrelétricas, a energia eólica e a energia nuclear em vários países. E os conteúdos relacionados, quais são? As fontes de energia renováveis e não renováveis. E só lembrando que nós vamos ter conteúdos e habilidades interdisciplinares, com biologia, física e história. Então, diante disso, nós vamos ter o tema da aula da semana, fontes de energia. Então, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre as principais fontes de energia, tanto renováveis quanto não renováveis, aquelas mais utilizadas no mundo. Então, antes de mais nada, vamos contextualizar algumas informações. Pessoal, é o seguinte, o ser humano ele sempre apropriou e vai continuar apropriando dos elementos da natureza. Nós temos as rochas, o solo, a vegetação, a situação da atmosfera, os rios, todos os elementos naturais e físicos o homem acaba utilizando para a sua sobrevivência e também para a produção de energia capaz de desenvolver qualquer sociedade, né? E muitos desses recursos são primários e são encontrados diretamente na natureza, como, por exemplo, o petróleo, o minério de urânio, a lenha, né? A correnteza das águas, que se utiliza na produção de energia elétrica através das hidrelétricas, ou também pode ser uma energia secundária, né, que é processado em laboratório, como, por exemplo, a gasolina, querosene, o gás liquefeito, entre outros, tá? Pessoal, com relação à disponibilidade, nós podemos classificar as fontes energéticas de duas formas, aquelas renováveis e aquelas não renováveis. As renováveis são aquelas que são capazes de serem repostas com o tempo, tá? Com o tempo humano, né? Um tempo mais curto. Já as não renováveis são aquelas que são capazes de serem repostas somente com o tempo geológico, com o tempo bem mais prolongado, tá? E muitas vezes pode ser que nem seja capaz de serem restauradas, de serem repostas, tá? Quanto à questão ambiental, essas energias podem ser limpas ou não. Aquelas convencionais não são limpas, são energias sujas, capazes, né, de trazer grandes problemas ambientais, em especial aqueles, né, ocasionadores de gases do efeito estufa, tá certo? Então, antes de mais nada, vamos passar aqui nesses tipos de energia, né, convencionais, tradicionais, através da produção de energia pelos combustíveis fósseis, tá certo? Pessoal, os combustíveis fósseis são aqueles materiais de combustíveis que são resultados do processo de decomposição que ocorreu de forma bem lenta dos restos de plantas e animais. Esse nome fóssil, né, surge pelo tempo que demora a formação, há vários milhões de anos. Esse processo de fossilização desses materiais acabam, né, propiciando a formação desses recursos fósseis, que são utilizados como fontes de energia, como combustíveis fósseis, que são carvão, petróleo e gás natural. O carvão constitui, né, semelhante a uma pedra, né, uma aparência preta e rígida, né? Esses elementos presentes no carvão, como por exemplo o carbono, hidrogênio, oxigênio, são utilizados na produção de energia. Por meio da exploração desse minério, nós vamos ter a extração, né, de várias formas. Nós temos o lignito, o antracito e a hulha,
né, que são variações dos tipos de carvão. Nos últimos 25 anos, a produção mundial de carvão cresceu 65%, né? E desses três recursos, o carvão mineral é o mais abundante, mas também é o mais poluente, né, que produz aí grande quantidade de emissão de dióxido de carbono, tá certo? E o petróleo? O petróleo, pessoal, é uma mistura mais complexa de hidrocarbonetos. Ele está localizado em camadas das rochas, tanto na parte terrestre quanto na parte por baixo do mar, formando as famosas jazidas de petróleo. Apesar de ser descoberto há muitos séculos atrás, só mais recentemente que esse combustível passou a ser utilizado de forma completa e principalmente na produção de energia no mundo, né? E a indústria começou a utilizar esse recurso como fonte energética, como combustível. As reservas desse recurso no mundo limitam-se a alguns lugares, a alguns países, e na maioria deles localizam no hemisfério sul, né? Sendo que seu consumo está, na maioria, nos países da região norte, em especial da América do Norte. Tá certo, pessoal? E por fim, o gás natural. O gás natural é mais leve que o ar, obviamente, por ser um gás, tá certo? E ele é formado juntamente com o carvão mineral e o petróleo, tá certo? E constitui, por ser um gás, um produto, né, que exige uma grande engenharia, uma mecânica de extração, para que possa trazer uma aplicação, uma extração mais segura, né? Constituído, na sua maioria, esse gás natural pelo gás metano, né, que é altamente inflamável, tá certo, pessoal? E nós temos vários reservatórios subterrâneos deste gás natural. A queima desse gás é um pouco menos poluente do que o carvão e do que o petróleo, mas o seu aproveitamento depende, é claro, do bombeamento e, consequentemente, do transporte desse gás natural, da fonte produtora até a fonte consumidora. Pessoal, esse foi o vídeo em que eu expliquei os conteúdos propostos do PET regular, volume 4, para o 9º ano do ensino fundamental, na sua 5ª semana. Eu só tenho que agradecer a você que ficou comigo nesse vídeo até o final, deixou sua curtida, seu comentário e compartilhou esse nosso vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.